Olá pessoal! No vídeo dessa semana vamos transmitir algumas dicas de como fazer provas de residência e como passar em concursos. A primeira dica que eu vou deixar é: leia a prova inteira antes de começar a realizar as questões. É muito frequente a gente começar a fazer a prova com um certo nível de ansiedade, estresse, cortisol elevado, então nada melhor do que ter algum momento de tranquilidade e ler as questões antes de efetivamente começar a fazer. É lógico que esse ritual ele pode parecer muito simples ou sem muito objetivo, mas além de trazer um pouco mais de tranquilidade para a pessoa que vai fazer a prova, você acaba tendo uma melhor noção do tamanho da prova, do volume, do tamanho das questões, até para de repente conseguir definir uma ordem de realização das questões, né? Por mais que a gente tenha a tendência de querer resolver desde a primeira até a última questão, nem sempre a melhor estratégia é começar pela questão número 1. Para você ter essa visão geral, é muito importante que você leia toda a prova antes de realizar e antes de começar a fazer as questões. Da mesma maneira que a gente recomenda ler a prova inteira antes de fazer as questões, é importante que você tenha uma noção de cada questão e do tamanho dela. Por isso, muitas vezes, principalmente quando as questões são maiores ou quando tem enunciados muito grandes, uma dica que eu deixo é: leia primeiro as alternativas e depois leia o enunciado, também de trás para frente. Por que isso, né? Eventualmente você vai ter uma questão com 10, 15 linhas de enunciado, mas a informação-chave você vai identificar na pergunta ou no fim daquelas 15 linhas. Então, se você já tem uma noção do que tem nas alternativas e se você já sabe qual é o comando da questão, né, se ele está perguntando qual é a certa ou qual é a errada, ou você tem que dizer se é V ou F, você já vai saber exatamente o que você vai procurar. Além disso, você pode também se valer do recurso de destacar algumas informações na questão, né? Lógico que você pode fazer isso lendo a questão desde o início e grifando, mas se você não tem noção do que a pergunta qual o objetivo dela, o que está sendo perguntado, você eventualmente vai grifar coisas que não são importantes. Se você já sabe qual é a pergunta que ela está fazendo, você eventualmente pode grifar realmente o que for mais importante. A terceira dica que eu vou deixar, talvez seja mais difícil para algumas pessoas, mas não revise as questões que você já marcou. Pelo menos a experiência pessoal que eu tive sempre que a gente eventualmente fica em dúvida, mas definiu uma alternativa, e aí você naquela revisão, naquela segunda olhada, você troca a alternativa, a maior tendência das pessoas, de uma maneira geral, é trocar pela alternativa errada. Então, por mais que você não tenha muita certeza daquela resposta, confie na sua habilidade, confie na sua intuição. Se você definiu uma resposta, siga com ela até o fim. Logicamente, nas perguntas que você não tem a menor noção do que se trata ou do que marcar, eventualmente você vai se valer de alguma estratégia, vai ter que reler algumas vezes. Mas a dica aqui se limita a: questão que eu já marquei é questão resolvida, segue para a próxima. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir. Se você quiser se manter atualizado e receber novas dicas, se inscreva no nosso canal e acompanhe os outros vídeos.